E aí clã, aqui é o C4 com mais um vídeo tutorial para Unreal Engine. E dessa vez eu tô trazendo um negócio que até que é bem simples, mas ao mesmo tempo cria um efeito muito legal nos jogos, principalmente em jogos de tiro de primeira pessoa. Mas isso pode ser utilizado para qualquer tipo de jogo, né? Qualquer jogo que você queira que a câmera trema em qualquer tipo de impacto muito pesado, muito forte. Aqui ó, vou dar um play para testar. Você pode ver que quando eu atiro, faz barulho e tudo. Tem o recoil da animação, né? A arma dá aquela subidinha, ó. Mas a câmera tá muito parada. Meio que você não sente muito impacto nos tiros. Parece um tiro bem artificial mesmo, né? Então aqui no Content Browser, eu aperto o botão direito em espaço qualquer, Blueprint Class, e eu vou criar, aqui abrindo esse contexto, certo? Eu vou criar um Camera Shake. Aqui, você seleciona a Camera Shake. E essa classe, essa Blueprint, vai conter os dados que vai tremer a câmera. Porque são as configurações de tremer que eu quero dar quando eu atirar, né? O recoil da arma, o recuo. Tá, eu vou abrir o recoil e aqui a gente vê que tem várias configurações que dá pra gente mexer. A gente tem as oscilações tanto de rotação quanto de posição, né? E aqui eu já dei umas brincadas nos valores, eu sei mais ou menos os valores que eu quero, mas essencialmente os dados importantes. Aqui em cima você tem a duração, quanto tempo vai durar a tremida como um todo. Vamos colocar aqui os dados de teste só para você entender mais ou menos o que eu tô falando. Eu vou colocar, por exemplo, duração de 1 segundo e vou fazer mover na posição X. X é a direção que aponta para frente e para trás da câmera. Então eu quero fazer minha câmera andar um pouco para trás. Então eu preciso de uma amplitude negativa. Por exemplo, eu vou botar menos 30 a uma frequência de 4. E aqui nesses parâmetros aqui embaixo, eu escolho como que eu quero que essa tremedeira ocorra, os parâmetros dela. Por exemplo, ela vai ter uma forma senoide. Tá aqui onda de seno, né? Sine wave. Eu vou deixar como seno mesmo. E eu consigo escolher onde que eu quero que essa onda comece. Aqui por padrão ele vem como random, ele pode começar em qualquer lugar essa onda, mas eu vou escolher para começar do zero. Então vai começar exatamente da onde a câmera está, ela vai mover um pouco para trás e vai voltar para a posição original. Só que para ela funcionar eu preciso também chamar essa blueprint em algum momento. Eu vou fazer isso lá na blueprint do personagem. Aqui eu encontro onde faz o tiro, certo? Aqui tá os inputs de fire, tudo, ele faz animação, ele spawna o projétil e tudo. E aí eu vou puxar um pino daqui e eu vou utilizar o Play World Camera Shake. Essa função aqui. Aí eu preciso escolher a classe Recoil, que é a que eu acabei de criar, e isso vai simular como se fosse um terremoto de câmera em algum lugar do mundo. Eu escolho qual é a posição que eu quero que seja o centro dessa tremedeira toda. Como eu só me importo com a câmera do personagem mesmo, eu vou utilizar aqui esse Get Actor Location e vou colocar aqui no centro. Aqui eu escolho qual o raio da força total da minha tremedeira. Eu vou colocar, por exemplo, 500. E aí vai ter uma certa queda gradativa entre 500 e o raio externo que eu colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar 600. Então tudo que tiver dentro desse raio de 500 vai ter a força total desse meu recoil. O que tiver entre 500 e 600 vai ter uma força gradativa sendo reduzida até chegar em 600. E a partir de 600 ninguém vai tremer nada. Mas de toda forma não vai ter ninguém para ver isso. Isso é mais importante para jogos... Quando é jogo multiplayer, né? Quando algum jogador joga uma granada, essa granada vai tremer a tela de todos os jogadores. Aí você deve se preocupar com isso. Com qual raio que vai fazer as câmeras tremerem. Mas para esse teste qualquer valor tá bom, vou deixar assim mesmo. Quando eu atiro, olha o que aconteceu. Ele foi para trás e depois para frente de novo e foi voltando. Seguindo aquele seno que a gente colocou. Só que não ficou bem tremendo, né? Só deu uma movida. Porque a amplitude está muito alta, a frequência está baixa. A gente consegue configurar esses valores de um jeito melhor. A duração também está muito alta. Eu vou colocar, por exemplo, uma duração de 0,2 segundos. Com esses dois parâmetros aqui embaixo, Blend In e Blend Out. Eu escolho quanto tempo eu quero que demore para entrar, para começar, para ele transferir suavemente entre o zero e a posição inicial de tremer, e quanto tempo que ele transfere para a posição de tremer para voltar para a posição inicial original da câmera. Eu quero que comece imediatamente, eu vou colocar 0 no Blend In, mas Blend Out eu não quero 0, na verdade eu preciso de um certo tempinho aí, porque às vezes a câmera pode estar muito longe, tem que dar tempo dela voltar. 0,2 parece bom. E aí agora a gente brincar com os valores. Por exemplo, eu vou diminuir a amplitude do meu recoil no eixo X. Vou botar, por exemplo, menos 4 e uma frequência de 15. Só isso. Vamos testar. Olha como já ficou bem melhor. Ele vai um pouquinho para trás e volta para a posição original. Na verdade foi muito pouco. Eu vou botar, por exemplo, menos 7. Já ficou melhor. Aí eu vou mexer com a rotação também. Eu quero que a câmera suba um pouco a cada tiro. Vou colocar o offset para começar do zero. Uma frequência de 15. E vai subir, por exemplo, 2 graus. Olha, a câmera já dá uma subida quando eu atiro. Talvez só esteja muito. Eu vou colocar, por exemplo, 1.3. Parece bem melhor. E também eu consigo colocar outros eixos, uma frequência bem maluca, muito alta, para dar aquele efeito de tremedeira descoordenada. Por exemplo, nas posições Y e Z eu vou colocar uma amplitude de 3 nos dois e uma frequência de 60 também em cada um deles.
Até que tremeu bacana, mas eu acho que a frequência ainda ficou baixa, tinha que tremer um pouco mais. Vamos colocar a frequência para 100. E também eu vou adicionar um pouco de roll na rotação. Por exemplo, 0,8 graus com uma frequência de 60 nesse aqui. E agora sim ficou um tiro bem caótico. Parece um tiro com muito impacto. A câmera sobe, treme, vai para todo lado. Talvez ficou até um pouco tremido demais, mas aí vai com você. Eu posso diminuir bem a amplitude aqui, por exemplo. Talvez a amplitude desses ficaram alta, do Y e do Z. E aí basta brincar com esses parâmetros e eu tenho a tremedeira do meu recoil. E eu posso criar outro tipo de tremedeira. Eu posso vir aqui e criar um Blueprint Class, criar um Camera Shake e chamar ele, por exemplo, de granada. Aí eu faço as configurações da granada e coloco a granada no jogo, tudo. E aí na hora que a granada explode, eu chamo o World Camera Shake e uso o shake da granada. E acaba sendo muito simples. E é isso que eu tinha separado para esse vídeo. Por favor, não deixe de clicar em gostei, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo e também do canal. Se inscreva para mais vídeos como esse aqui e até o próximo vídeo.